Boa tarde para você que já está aqui comigo. Vamos começar hoje mais uma live nesse dia. Esse dia é tão especial, né, gente? Nossa, hoje é um dia muito diferente. Aqui na minha cidade, pelo menos, está chovendo bastante. É aquele dia para você ficar dentro de casa, mais reflexiva, né? Eu vou te pedir para que você já envie esse coraçãozinho aqui. A gente vai estar com uma convidada aqui muito especial hoje, trazendo pra gente. Ela tem um trabalho muito fantástico com mulheres, assim como eu também. E aí a gente vai estar aqui contribuindo e transbordando um pouquinho para a vida de vocês. Então já manda um coraçãozinho aí, já convida as amigas para entrar também. Eu vou estar aqui com a Alda, ela é enfermeira e ela tem um trabalho muito legal. E assim, hoje é um dia da gente realmente começar a fazer algumas reflexões, né? A Alda também tem esse trabalho e aí a gente vai. Ela fala muito de propósito. Até vi que ela tá com um grupo aí gratuito no WhatsApp, então assim vai ser bem legal de repente para você que tá meio perdido, não sabe, então se você tá se sentindo sozinha. Você não está sozinha, nós estamos aqui juntas com você, tá bom? Então aproveita, já manda esse aviãozinho, vamos transbordar na vida de outras mulheres, assim como a gente tem feito todos os dias que a gente abre a live. Tem sido assim muito impactante, muito transbordante. Eu acredito que hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai ter essa live maravilhosa. Então já aproveito, estou enviando alguns coraçõezinhos aqui. E se você entrou, já envia os coraçõezinhos também para suas amigas. Pra lá, eu só tô terminando de enviar aqui. A Alda acabou de entrar, já vou chamar você aqui. Só terminar de enviar uns coraçõezinhos. Oi, Jéssica. Jéssica tava lá ontem no evento do Pablo, nosso, eu assisti aqui de casa, foi impactante. Imagina lá, meu Deus do céu, dava pra sentir a frequência, a energia daquele lugar. Daqui, parece que o lugar ia explodir de tão transformador que foi. Nossa, foi muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Vamos marcar, Jéssica, pra você vir aqui falar para as pessoas os códigos de uma live, para você trazer aqui os códigos que você captou lá. Tenho certeza que são códigos preciosos. Chamei a aula aqui para a gente transbordar. Oi! Oi, tudo bem, Carol? Tudo bem, e você? Tudo em paz, graças a Deus. Que bom. Vamos aqui que hoje eu tô aqui de casa, tô aqui no improviso. Ah, não, você nem precisa se preparar, você já vive preparada. Ah, isso aí! E aí, tudo certo? Tudo certo. É porque quando a gente fala que a gente vive a experiência, eu costumo dizer que não seja mais fácil, mas é menos trabalhoso, porque Ah, é verdade. você fala que vive. É mais espontâneo, é mais leve, é mais gratificante. Tá vendo, gente? Ela já começou a ouvir na live aqui, eu cheio dos corpos pra gente, já vem cheio da transformação já. Antes de você entrar, eu tava falando para as mulheres que eu vi que você tá com um grupo aí gratuito sobre propósito, né? Até falei um pouquinho antes dos stories, convidando elas para estarem aqui. Às vezes, hoje eu falo, né? Hoje aqui na minha cidade está chovendo muito, desde manhã. É aquele dia que pede pra gente fazer uma reflexão, né? De como que foi o ano, de como vai ser, né? Então, assim, eu falei assim, você vem aqui esse trabalho de propósito com mulheres muito legal. Fala um pouquinho pra gente, conta um pouquinho da sua história. A gente só se conhece pela internet, a gente não se conhece, É. viu, gente? E aí a gente tá aí no mesmo objetivo, no mesmo propósito, trazendo para a vida das mulheres, assim como eu, assim como a Alda, transbordando na vida das mulheres, porque tudo que a gente recebeu, tudo que a gente tem recebido, a gente quer trazer para vocês também, né? Porque assim, não tem como viver sobrevivendo a essa vida. Então, tudo que a gente tem recebido, a gente quer que vocês também recebam. Então, por isso que a gente vem fazendo e a gente vai fazer cada vez mais, transbordar aqui na vida de vocês. Verdade, verdade. É assim, é bem. Você falou um monte de coisa. Primeiro, para vocês que não me conhecem, eu sou Alda, filha do Deus vivo. Aqui na Terra, sou filha de Tênia Aristides, tenho uma filha linda de 17 anos e tenho três irmãos e três sobrinhos. É, eu conheço a Carol lá do grupo do PLD, que a gente faz parte. E aí, o que que acontece? É incrível, né? A frequência de ontem.
Aquilo foi transformador. Ontem à noite eu estava de plantão. Eu fiquei sentida que de 7 horas da noite até o final eu não assisti. E o que que acontece? Eu vi que não ficou gravado. Ah, eu fiquei tão sentida, bem na hora que Carol foi falar. Mas aí quando a gente fala muito de propósito, hoje está muito falando de propósito. E assim, para mim, propósito é o quê? Primeiro, não questão de religião, mas de espiritualidade mesmo, crença em um Deus, que eu chamo de Deus, que eu sirvo a Cristo, mas a pessoa pode chamar de qualquer outra coisa que ela sirva, porque a gente não está falando de religião. E aí a gente vê o seguinte, que se a gente for ver ao pé da letra, a gente, primeiro, que se eu sei quem sou eu, verdadeiramente, eu sei que sou filha do Criador. Sou imagem e semelhança de Deus. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, a gente vai para o segundo passo, que é o qual, de quê? Primeiro, eu vim para servir o propósito de Deus que Ele tem para mim aqui na Terra. E o propósito de todos nós é o quê? Servir ao próximo. Por quê? A gente não tem como exercer um propósito se não for de servir ao outro, se não for de transbordar na vida do outro. Mas antes da gente descobrir qual é o nosso propósito, de transbordar na vida do outro, a gente precisa dar um passo atrás, que é saber quem eu sou verdadeiramente. Porque quando eu falo isso por experiência, eu, por exemplo, sempre servi ao próximo, sempre servi. Ah, mas foi um servir de propósito? Eu digo que foi um servir de guiado pelo Espírito Santo, mas assim, eu ia. Mas assim, não era uma coisa assim, olha, meu propósito é esse, de clareza, de tomar posse daquilo. Porque a diferença de você indo, é que você está indo. Você está seguindo o fluxo, mas não é que você está escolhendo. Você não está dizendo, olha só, eu estou indo nesse fluxo porque esse é o meu chamado. Eu quero servir dessa forma. Entende a É diferença? verdade. E aí o que que acontece? Sim, às vezes vai indo, mas é que está sendo guiado, né? Passando por aquilo que precisa passar para você, até você descobrir o seu propósito, né? Então, Isso assim, mesmo. foi indo no fluxo, mas no fluxo você já sabia que estava sendo guiada, sem saber que estava sendo guiada, né? Eu falo muito isso, até eu descobrir o meu propósito, aconteceu muito isso comigo. Hoje eu já consigo ter essa consciência, às vezes não as pessoas que estão aqui não têm. Isso é com o tempo, tá, gente? Isso é quando você realmente faz essa ligação. Por quê? Porque hoje eu consigo olhar para trás e entender tudo o que aconteceu, eu já consegui fazer essa ligação dos pontos passados. Né? E aí, quando a gente liga o passado, os pontos, e a gente entende, vê que é somente um fato, coisas que aconteceram, ressignifica o que precisa ressignificar, e vamos ligar os pontos da frente, né? Então, assim, mas se a gente não entende, até um tempo atrás eu não tinha esse entendimento. Aí eu falava assim, nossa, mas eu comecei a entender que eu vim passando por tudo, já era porque o meu propósito era um, só que a gente não tem esse conhecimento, né? Verdade, verdade. Bem isso, Carol. Sabe o que acontece? Por isso que a gente diz, olha só, como é que eu sei o propósito? Aí que a gente faz aquele monte de pergunta para gente, não é que o outro vai descobrir o propósito. O seu propósito é a sua essência. Você vai observar que é a sua essência desde sempre. Que são as coisas que você viveu, que são as dores, que são as vitórias. Porque também tem outra questão. Lógico que normalmente nós, como seres humanos, pecadores que somos, é, caídos, a gente tem a perspectiva de dar um peso maior às dores, mas também seu propósito tem a ver com as suas alegrias, com as suas vitórias, com as suas conquistas. Mesmo porque a nossa vida, se a gente for fazer um rastreio ao pé da letra, a gente vive boa parte com vitórias, com fortalezas, mas às vezes a gente tendencia a falar e a impactar. Por quê? Porque o sofrimento ele tem um impacto emocional forte e isso te firma mais. Então a gente precisa ver isso. E nesse contexto todo que a gente está falando, aí uma coisa, algo, um sentimento, algo que a gente faz assim, efetiva para tudo isso, seja para descobrir o propósito, seja para fortalecer o propósito, seja para transbordar na vida do outro, eu costumo dizer que é a gratidão. A gratidão, ela é assim, o remédio para vários males. Eu
a tríade assim que eu costumo dizer e refletir por mim mesma, que cura quase que tudo, se não é que cura tudo, viu? Não vou dizer que cura tudo para não ser ousada e audaciosa. Oi, gente. Fala aqui pra mim se vocês estão me ouvindo. Eu acho que a Alda deu uma caidinha aqui na internet dela. Não sei se é dela, não sei se é minha. Vocês estão me ouvindo? Dá uma assinadinha aqui pra mim. Dá um retorno se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo. Falem comigo aqui se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo. Sim? Já te chamei aqui de novo. Aí. Deu uma travada. Sabe o que acontece? Eu falo assim, tem uns dias atrás que eu estava fazendo umas lives, e aí eu falo, quando a gente começa a trazer a luz para a vida das pessoas, nem o Instagram aguenta a gente. Então, se a gente cair, as pessoas podem ficar que a gente vai voltar, que a gente não vai parar. Uhum. E a gente, Carol, para que as pessoas que estão entrando, que mande aviãozinho para outras pessoas, porque como a gente está aqui servindo, a ideia é que a gente sirva mais pessoas, para que essas pessoas também sirvam a outras. Por isso que quando a gente fala em transbordo, quando a gente vê, eu sempre gosto de fazer a analogia do transbordo a um rio. Quando a nascente, ela nasce lá e vai percorrendo todo o trajeto, ela não tem como saber lá na nascente qual foi o impacto que ela nunca vai saber. Porque aquilo vai se ramificando, se ramificando, se ramificando, e aquele fruto dando outros frutos, que começa a ficar incalculável o impacto que faz. E assim Exato. é a nossa conversa, é a nossa mensagem, que certamente vai impactar outras vidas também. Então, por favor, vai lá e manda aviãozinho aí para o máximo de pessoas que vocês puderem. Isso, aperta os coraçõezinhos, porque o que que acontece? Isso, o nosso Instagram, ele começa a entregar para mais pessoas, né? E assim, eu falo, é uma forma da gente contribuir. Assim como vocês vão ser impactados aqui, às vezes você fala, nossa, vou ver essa live aqui, vou ver o que ela tem para falar. E às vezes, uma coisa que a gente fala, vira uma chave e pode te levar a dar tantos passos mais rápidos na sua vida. Isso pode acontecer com uma amiga sua, que às vezes está passando uma situação difícil. Então, assim, é um jeito da gente conseguir ajudar o próximo, contribuir para que a gente passe esse ano. Eu falo principalmente nessa data que a gente está virando o ano, está fechando um ciclo, abrindo outro, que a gente tenha que contribuir na vida das outras pessoas, né? Então essa é uma forma mais rápida, porque às vezes a pessoa vai entrar aqui e se ela não tivesse ouvido, de repente, alguma coisa que ela vai ouvir, ela teria outras ações, outros comportamentos, outras atitudes. Então a gente pode também estar salvando muitas vidas. Então, muito importante que a gente faça e mande esse coraçãozinho. Você estava falando aí da gratidão. Isso, A hora que caiu para mim. isso mesmo. O que que acontece? Então, assim, gratidão, perdão e amor, eu acho que são a tríade perfeita. Porque quando a gente ama, gente, o amor ele cura, o amor ele acalma, o amor ele transborda, o amor ele é difícil haver confusão, conflito quando o amor transborda. E quando o conflito, a confusão e a adversidade vem, ele vai ser sufocado. Porque o amor ele tem esse poder de sufocar algo contrário a ele. Então, assim, eu acho bem poderoso. Mas aí, junto com isso, vem também a questão do perdão, que às vezes a gente não vive o amor, a gente não vive esse sentimento abundante de amor e que ele impacta e transforma por causa da falta de perdão. E aí, seja o perdão que às vezes você acredita que Deus não te perdoou, às vezes você não você até perdoa ou alguém te perdoa, mas você não se perdoa. Então, assim, tem o teu perdão, o auto-perdão, tem o perdão ao outro e tem o perdão de Deus.
Então, assim, é necessário que a gente reflita, porque fala-se muito em perdão, sim, mas existe tipos de perdão. E a gente Sim. precisa refletir esses tipos de perdão. E a gente precisa não só exercitar, mas praticar. E que tudo isso que a gente está falando aqui, ai, Alda, você é uma pessoa perfeita. Então, eu não sou perfeita. Tem um monte de fragilidades, tem um monte de dificuldade, e que isso é treinado a cada dia. E isso é intencional a cada dia. Isso eu me fortaleço, eu digo, olha só, eu tô desse jeito, mas eu não aceito estar desse jeito, porque eu sei que é minha essência, eu sei o que eu sou. Então, isso também faz grande diferença. É um estilo de vida, né? Eu sempre falo para elas assim, você ter como uma gratidão todos os dias na sua vida, você liberar o perdão. Lógico, vocês vivem dessa forma, nossa, muito paz e amor. Não é paz e amor. O negócio é que se você tem isso como estilo de vida, você, às vezes, quando você descobre esse estilo de vida, porque não é sobre, eu falo assim, não é sobre, é sobre você descobrir esse estilo de vida, você fala, meu Deus, como eu sobrevivi até hoje? E aí você vê que realmente tem uma outra vida melhor. E aí você quer viver isso, você quer ter esse estilo de vida. E quando você começa a praticar todos os dias, você começa a ter outras coisas na sua vida que você fala, nossa, realmente, ter essas práticas diárias, você começa a receber outras coisas na sua vida. E o melhor de tudo é a paz que você começa a ter. Quando você libera esse perdão que ela está falando, quando você começa a agradecer pelas pequenas coisas todos os dias, o que eu falo assim, que não tem dinheiro que pague, não tem nada que pague, é a paz que a gente começa a sentir. É a paz que a gente sente de que pode estar tudo caindo, mas você fala assim, eu sei quem eu sou, eu sei o que tem para mim, eu sei onde eu vou chegar, e aí você vai de frente com o seu propósito, e aí não tem o que te tira, não tem o que te tira essa paz interior, que não tem o que, gente, não tem preço que pague, porque é a melhor coisa, só que isso a gente precisa praticar todos os dias. Então vocês não têm batalhas, tudo se levanta contra a gente. E quando a gente se levanta para esse estilo de vida, aí que as batalhas são maiores. Só que aí a gente está preparada todos os dias, quando a gente se levanta, a gente fala, eu sei que vai vir as batalhas, mas eu estou pronta para enfrentar. É diferente de você levantar e sair fazendo a vida, e sair atrasada, e sair correndo, e não sabe o que está acontecendo, e você está somente sobrevivendo a vida. Então, assim, é totalmente diferente. Não é que a gente não tenha dificuldades, não é, tudo tem para todo mundo, só que a gente sabe como lidar com isso e como não lidar com isso. A gente sabe o que deixar entrar para o nosso coração e o que não entrar. Então, isso é muito sobre estilo de vida, sobre permitir, aceitar ou rejeitar. Isso é com coisas, com pessoas, né? Com O ambiente. situações. Então, é com o ambiente, principalmente, né? Então, assim, é como a gente lida com esse ambiente, porque às vezes o ambiente que a gente está não está favorável, né? A situação não está favorável, mas como que você vai lidar com esse ambiente? Né? Às vezes você não consegue sair desse ambiente agora, mas como que eu vou lidar com esse ambiente para que eu não deixe que isso penetre no meu coração, né? Então é muito sobre isso, né? Bem isso, bem mesmo. E aí, o que que acontece? Sobre a questão É tudo questão de ser intencional mesmo. Aí a gente fala, fala, fala e volta à nossa essência. Porque, digamos, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sei que, eu costumo dizer bem assim, que não existe, não tem fracasso, não tem problema. Ou a gente vence ou a gente aprende. E aí eu pergunto, quando eu não entendo, e que são muitas das vezes que eu não entendo, eu falo, meu Deus, o que o senhor quer que eu aprenda com isso? E às vezes o pessoal ri, porque eu falo assim, meu Deus, ai, quantas vezes eu falo, Deus, eu sei que o senhor está comigo, mas tem como o senhor mandar um reforço? Ou senão, às vezes eu falo bem assim, Deus, olha só, eu sei que o Senhor está me direcionando, só que assim, eu continuo cega, mesmo que eu tô de óculos, o Senhor está vendo que eu tô de óculos, mas o negócio ainda continua nebuloso. Tem como o Senhor mostrar um pouquinho mais claro? Porque o Senhor está vendo que eu não estou enxergando. Então, assim, e eu falo bem desse jeito. Eu falo bem desse jeito, sabe? Porque isso é você o quê? Você afinar, você ter esse afinamento, você ter essa intimidade, você ter a certeza, você se questionar, dizer, olha só, eu não nasci para isso. E isso não é o que Deus quer para mim. Mas eu não estou enxergando.
E aí vem a questão da gratidão, tipo, por quê? Tem uma passagem da Bíblia que diz bem assim, né? Eu vou até ler aqui. Acho que é primeiro, Tessalonicenses 5,18. Deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus, para vocês verem Cristo. Então, assim, as pessoas às vezes acham estranho. Dar graça em todas as circunstâncias? É isso, porque se a circunstância for boa, vamos dar graça. Se ela não for boa, vamos dar graça, porque Deus tem um propósito para mim. E também, sabe o que acontece? Eu escutei uma coisa bem legal hoje de manhã, o seguinte, tem lutas também que a gente tem e que a gente procurou aquela luta. E aí, quando é que a gente sabe que a gente não procurou aquela luta? Porque Deus diz que ele não dá nenhum peso, nenhum problema maior do que o que eu suporto. Se eu não estou suportando aquele problema, eu achei isso fascinante. Se eu não estou suportando aquele problema que eu tenho hoje, aí é bom a gente dar um passo atrás e dizer: meu Deus, será que esse problema o Senhor me deu para que eu me aperfeiçoe, para que eu dê graça? Ou eu estou. Eu que ocasionei esse problema por minhas próprias mãos e eu preciso voltar atrás. Eu preciso voltar e refletir. Eu preciso mudar de conduta. Porque a gente também precisa ter essa reflexão. Eu achei bem interessante. Eu não tinha pensado nisso até hoje. Eu falei, não é que é verdade? E aí, estou compartilhando. Porque esses dias eu tenho pensado e falei isso para alguém esses dias, essa semana, inclusive. Só quem tem atrasado o nosso propósito somos nós mesmos. E aí vai de encontro com o que você está falando, porque às vezes a gente quer ir com nossos próprios braços, com nossas próprias forças, e a gente fica até brigando, né? Deus quer nos levar para um caminho e a gente fala, mas eu não quero, eu quero ir para esse outro caminho aqui. E aí, de repente, você acha uma situação e você vai e não era nem o caminho que você ia. Só que às vezes ele permite para que você fale, então vai por esse caminho. E às vezes é o caminho mais difícil, só que aí você quer realmente fazer aquilo, você quer passar por aquele caminho. E aí vai ter outras coisas que vai estar naquele caminho, porque o caminho não é só de flores, tem os buracos, só que a gente procura o caminho, né? A gente procura o caminho mais difícil, a gente procura o caminho mais longo, porque a gente acha que somente com as nossas forças a gente consegue passar por todo esse caminho, e que sozinho a gente vai conseguir enfrentar, né? Então, assim, às vezes só quem está postergando tudo somos nós, né? Querendo ir com as nossas próprias forças. Carol, não sei se você vai compartilhar comigo, eu acredito que em algum momento sim. É interessante que sempre eu escuto falando bem assim, você tem que estar em movimento, você tem que estar em movimento. Só que há uma diferença quando você ouve, isso é igual propósito. Há uma grande diferença quando você ouve e quando você vive. Porque quando você vive seu propósito, isso tem clareza. Você até sabe dizer, olha só, um exemplo, eu era confusa, eu vivi muitos anos, eu tenho 39 anos, desses 39 anos, 38 e alguns quebrados foi vivendo sem propósito. E esse propósito, ele é afinado. É porque, assim, outra questão que a gente tem que entender é que o nosso propósito, ele é afinado. Ele é afinado como? Por exemplo, eu atingi essa parte do propósito. Quando eu chego em determinado caminho, na minha jornada, esse propósito ele vai se abrir outro. Se aperfeiçoando. Isso vai se aperfeiçoando. Então, assim, não é uma coisa estática. É igual gratidão. Gratidão, para quem não tem, eu faço o teste bem assim. Você é grata? A pessoa diz é grata. Eu digo, então seja grata aí por 10 coisas. As pessoas têm dificuldade de ser, quem não tem o hábito de ser grato, tem dificuldade de falar o que é grato. Tipo, mas assim, e uma coisa besta. Uma coisa besta. Você é grato porque. Então, eu falo bem assim: se você tem dificuldade de agradecer, começa fica aí, fecha o nariz. Fecha o nariz e só quando eu te dizer para começar a respirar. Para de respirar. Então a pessoa vai começar. E agora começa a respirar. Então você é grato por alguma coisa? Então você vai ver que você é grato pelo ar que respira,
que você é grato pelo sol, você é grato por onde mora, pelo que come, por ter clareza, por ter um Deus que te criou, que te cuida. Você é grato porque tem olhos. Imagine, uma pessoa sem olho é desafiador. Você é grato porque Exato. fala. Quantas pessoas não falam? Você é grato porque ouve. Então, assim, eu costumo dizer, comece a agradecer pela vida, por enxergar, por ter mãos, por as suas mãos terem agilidade, por ter pé. Olha que grandeza ter pé para te sustentar. Se você não tivesse pé, não tinha como você sustentar. Dê graças que você tem um coração que funciona maravilhosamente bem. Que você tem um pulmão. Então, assim, quem não tem o hábito de agradecer, eu costumo pedir para fazer esse exercício de começar a agradecer por ele. Começa pelo cabelo. Aí eu agradeço o cabelo. Eu agradeço que tem um sobrancelho. Eu agradeço que tem um olho. Eu agradeço que tem um nariz. Eu agradeço que tem um boca. Que eu tenho um dente. Então, assim, começa a agradecer assim. Liste o que você pode agradecer todos os dias. Que gratidão, como tudo na vida, para a gente se tornar um estilo de vida, a gente precisa treinar. Treinar. Alda, você agradecia? Eu agradecia de forma automática. Hoje, eu agradeço de forma intencional e em maior quantidade. Eu agradeço que está chovendo. Ai, que seria a gente se não fosse chuva? Eu agradeço que tem um emprego, que tem um recurso. Eu agradeço que a gente tem uma casa confortável. Imagina a quantidade de pessoas que estão desabrigadas no Nordeste, na Bahia. Quantidade de pessoas que não têm o que comer. Eu vi um vídeo ontem. Exato. O que acontece? Um monte de gente, a casa, assim, lá de Mutuípe, as casas todas cheias de lama. Cheia de lama, 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 lama. Mas é incrível como aquela cena me impactou. Porque as pessoas estavam em um momento dramático da vida, mas elas estavam sorrindo. Elas estavam em unidade. Porque elas estavam todas junto a um grupo de pessoas e cada um ia na casa respectiva para fazer limpeza, para tirar as coisas, em unidade. E como aquilo fluiu. E aquilo é uma forma de gratidão. Mas eu vou passar para você. Lógico. Falar um pouquinho sobre isso. Não, tá certo, pode. Tá certinho, eu falo. Eu me peguei essa semana pensando muito nisso que você falou sobre o nosso propósito, porque às vezes a gente acha que é um e a gente vê que começa a se afinar, né? E isso aconteceu comigo muito recente. Aí eu falei, nossa, como ele começa a afinar e você começa a chegar cada vez mais próximo. E aí você começa a ter mais entendimento de algumas coisas na vida, né? E isso é decorrente de tudo isso que a gente está falando, de você agradecer. E principalmente agora, né? Eu falo, esse ano é um ano, essa semana eu até fiz uma prática aqui no Instagram, que era a Semana da Gratidão. Porque não tem como a gente passar esse ano sem agradecer, né? Eu falo, não é um dia da gente pedir nada, não é um dia da gente, é um dia simplesmente da gente agradecer e da gente começar a refletir, né? Sobre o que a gente vai fazer daqui em diante, quem eu sou daqui em diante, a gente começar a levar para nós. Porque se a gente ficar só olhando por tudo que a gente passou, por todos os problemas, a gente vai começar a viver mais deles, né? E aí a gente vê essas situações dessas pessoas, a gente fala, não tem como não a gente não agradecer. Não tem como a gente simplesmente ir vivendo as circunstâncias da vida, né? A gente realmente entender qual é o nosso propósito. Por que a gente está aqui? Às vezes a pessoa fala, eu ouço tanto falar de propósito, eu não sei qual é o meu propósito. E as pessoas começam a ficar ansiosas. Mas aí eu só digo, calma, às vezes é tanto barulho externo, é tanta ansiedade que você não se permite. Hoje em dia a gente quer tudo muito rápido, né? A gente quer descobrir qual é o nosso propósito, a gente quer mudar de vida, a gente quer um relacionamento, tudo dentro de uma live de 1 hora, tudo dentro de um Instagram de 15 segundos, né? Mas a gente não consegue nem silenciar de manhã para a gente fazer um momento de gratidão, né? Por estar acordando, um momento de gratidão, por ter uma cama ao qual a gente dormiu, uma casa. Então, assim, é sobre a gente ter esses momentos. Às vezes, você não vai ter intencional, porque hoje a gente já tem esse processo, mas você começar todos os dias, não tem segredo. É exatamente isso, você acordar e falar, opa, eu vou acordar 5 minutos mais cedo, eu vou começar a agradecer por tudo. Vou começar a pensar como eu quero que o meu dia seja, né? Porque se a gente só vai adiante, sua vida pode estar desmoronando.
Ah, eu vou levantar, é um monte de gente já ligando, é cobradora, não sei o quê. Mas se você acordar e falar, eu vou acordar um pouco antes, eu vou agradecer, eu vou pensar como que eu quero que seja o meu dia. Você vai começar a plantar outras coisas. E aí, conforme você vai plantando, você vai regando e aí você vai colher. Porque todos os dias você planta e você colhe. E se a gente ficar buscando, eu falo para as mulheres, se a gente ficar sempre só buscando na nossa memória aqueles momentos difíceis, mais momentos difíceis a gente vai ter na nossa vida. Aham. Então tá na hora da gente simplesmente passou por esse ano, de repente esse ano foi muito difícil, mas foi um ano de muita gratidão, de pelo menos a gente estar aqui. A gente está com nossas famílias, e se você não está, de repente, algum ente da sua família que não está, agradeça também pelos momentos que você teve com essa pessoa, né? Porque assim, não tem como a gente passar por esse ano sem agradecer. E ter esse hábito de gratidão, porque isso vai fazer total diferença na sua vida. A gente está aqui falando de coisas que realmente fazem diferença na nossa vida. Que com certeza, se você começar a colocar em prática, vai fazer diferença na sua vida, porque você vai começar a plantar outra vida, que é aquela vida que você realmente quer ter, que é aquela vida de filhos que a gente falou no início, né? Que tá aí, que a gente só precisa começar a acessar para que a gente comece a transbordar e ter essa vida que a gente realmente merece ter. Só que a gente precisa começar a praticar, a gente precisa começar a plantar, para que a gente tenha esse acesso e a gente receba. Só que a gente só quer receber, né? A gente não quer fazer esse processo de plantar, de esperar, a gente só quer chegar lá e pegar o fruto, né? Só que simplesmente a gente precisa começar a agradecer. Agradecer todos os dias é a primeira prática. Fala assim, se você não levar nada dessa live, só leve essa prática de gratidão. Com Verdade. certeza a sua vida já vai ser transformada. Exatamente. Aí a gente só meio que para dar exemplos práticos mesmo, porque às vezes a gente está falando, mas fica muito abstrato ainda. Outra prática assim que eu indico, que eu faço, é agradecer as pessoas. Por exemplo, agradecer a sua mãe. Mãe, muito obrigada pela senhora ser minha mãe. Eu tenho muito orgulho. Eu sou muito grata por a senhora me prover, por a senhora ter perdido noites de sono, por a senhora ter abdicado de muitas coisas em sua vida por mim. Fale para seu filho, meu filho, eu sou grato. Se você tem filho, se você tem sobrinho, eu sou grato por você em minha vida. Você me traz alegria, você me traz vigor, me traz problemas também, mas eu até esses momentos são importantes para que eu cresça enquanto ser humano. A gente também pode ter esse hábito de agradecer as pessoas por ela fazerem parte, por contribuir em sua vida. Então, assim, se você tem uma equipe, você agradece a equipe. Olha, eu honro, eu sou grata por você dispor o seu melhor a cada dia e nesse nosso propósito em comum. Então, assim, isso é muito Exato. gostoso. A pessoa se sente valorizada. E não é uma coisa comum. Normalmente, quando a gente agradece as pessoas ficam assim um pouco desconcertadas, porque nossa É. idade, ela não tem esse hábito. Eu já diz logo assim, o que aconteceu a colega que não de gratidão, mas de elogiar. Eu gosto de elogiar assim as pessoas quando eu vejo assim, uma coisa, a pessoa tá, eu falo, você tá tão assim, não sei o quê. Ou senão eu gosto de colocar em evidência a, a qualidade dela. Aí a minha colega fala assim, Alda, tu vai me pedir alguma coisa? Eu falo, amiga. Porque as pessoas não estão esperando, né? Elas não sabem nem receber elogio, Aí, né? Alda, você vai pedir alguma coisa? Tá querendo alguma coisa? Eu digo, não, não quero nada. Só para dizer que você é maravilhosa mesmo. Então, assim, porque a gente não tem esse hábito no modo geral. Isso não tem isso. Inclusive, isso é uma forma da gente levar a nossa mensagem à frente. Porque quando a gente tem esse tipo de atitude, as pessoas já vão falar, você pode fazer isso também. Isso é muito bom. E alguma coisa do tipo. Ou seja, já é uma conversa para começar a falar e a também levar esse estilo de vida para outra pessoa. Que isso é bem legal. E às vezes a pessoa já ganha o dia, né? Porque às vezes o dia dela tava péssimo. Um abraço, um elogio que você dá, a pessoa já, nossa, já o dia dela já é outro. E às vezes já o amor que você tem dentro de você já passa pro outro, né? Através de uma simples palavra, e aí o outro já, nossa, já se sente tão leve, porque é a sua presença, né? Sua presença já vem cheia de amor, então isso já
já transparece, o outro já sente, né? É o encontro de almas, o outro já encontra, já tem esse encontro. Uhum. Verdade, verdade. Um tempo atrás, eu acho que deve ter uns 2 meses. Gente, eu fui falar muito obrigada. Eu fui falar para a porteira aqui do prédio. E aí eu falei, olha, eu quero te agradecer, porque você é tão gentil, você cuida, você, quando chega alguma coisa, você comunica de imediato. Eu quero, assim, te agradecer pelo cuidado que você tem com minha vida, com a minha família, de sempre estar querendo melhor. Você acredita que a mulher caiu em lágrimas? Ela caiu em lágrimas, porque ela não tem o hábito das pessoas chegarem, ah, não, esse é o meu trabalho. Sim, eu não estou dizendo que é o seu trabalho, eu só estou te dizendo que o seu trabalho é digno, que o seu trabalho ele é honroso, que você faz o seu trabalho da melhor forma possível. E eu quero te dizer que você faz, se ninguém está te dizendo. Então, assim, Nossa, ela nunca que ela tá acostumada, né? Que as pessoas passam ali correndo, às vezes não dão nem bom dia, nem boa tarde, às vezes nem vê, não sabe nem se muda, a porteira nem sabe quem que trabalhava, porque às vezes nem olham nos olhos das pessoas, né? E assim, no mercado, na padaria, né? Eu vou muito ao mesmo mercado, e aí eu sempre mudo as caixas. E aí elas sempre falam, nossa, é como seu filho tá grande, por quê? Porque a gente para, porque a gente conversa, porque a gente dá atenção. E muitas das vezes a gente passa pelos lugares, a gente às vezes as pessoas nem dão atenção, não conversam, né? Eu lembro quando eu tava, meu filho bem pequenininho, e uma das tias que limpam o mercado, ela é bem senhorinha já, e aí era primeiro filho, ele bem novinho, e daí ele teve um refluxo no mercado, e aí, tipo, ninguém me ajudou, e aí ela veio e tal, conversou comigo, já me acalmou, já limpou, e aí toda vez que eu vou ao mercado, isso já tem 5 anos, todas as vezes que eu vou no mercado, eu converso com ela, dou um abraço nela e ela tem um amor incrível pelo meu filho. Eu falo assim, às vezes a gente passa tão correndo, as pessoas passam tão assim, né? Que nem prestam atenção, às vezes, na pessoa que está ali organizando as prateleiras, na pessoa que está ali servindo, porque de certa forma ela está deixando as frutas todas arrumadas, está deixando tudo organizado, está ali no caixa fazendo o trabalho dela, mas ué, você precisa, né, dar atenção. Às vezes a outra pessoa está ali, mas ela precisa da sua atenção. Às vezes a gente passa no celular, né, nem vê a cara da pessoa, então assim, as pessoas não estão acostumadas com isso. E quando você tem essa atitude, ela é transformada, assim. Você, às vezes, muitas vezes, salva a vida da outra pessoa, que às vezes sairia dali, poderia acontecer muitas tragédias, e às vezes só um ato que você tem, uma atenção que você dá, a vida da pessoa pode ser salva e transformada, né? Incrível. verdade, verdade. E também, assim, sobre a questão tanto de gratidão, quanto de propósito, quanto de você levar a sua mensagem. Todos nós temos uma mensagem. Todos nós temos algo que é único seu. E que isso vai levar e fazer a diferença na vida do outro. E é importante que você que é tímido, eu mesma já fui e sou tímida. Eu sou tímida, só que a timidez, ela não é maior que eu. A minha vontade de falar, a minha vontade de quebrar barreiras, de romper batalhas, de romper, é maior do que qualquer coisa que me impeça. Então, assim, é tudo questão de decisão. Então, assim, a gente precisa tomar a decisão e a gente precisa se mover. Eu achei bem interessante, Carol, quando você falou bem assim, as pessoas querem o propósito de imediato, querem os resultados. Na verdade, hoje, a gente tem que ter bastante cuidado. Primeiro, vou falar isso de experiência própria. Primeiro, eu descobri o meu propósito e as coisas vão ser maravilhosas. E o extraordinário, o incrível, coisas assim, extra... maravilhosas vão acontecer. As pessoas vão começar a me enxergar diferente. Isso não acontece, gente. Pelo menos comigo não aconteceu. Às vezes você Não do dia para noite, né? Às vezes você fala, as pessoas não te entendem. Às vezes você fala, a pessoa, ai, você tá estranha, você nunca teve essas conversas antes. Às vezes você abre live, tem pouca gente. Às vezes as pessoas não te dão o feedback que você gostaria. Isso é normal, porque quando a gente a gente não colhe o fruto, como o Carol disse, de hoje para amanhã.
o fruto, primeiro a gente prepara a terra, a gente escolhe o local de plantar, vê se está na estação certa, se está no clima adequado. Depois a gente vai escolher a melhor semente, porque às vezes também se a gente tem um solo bom, mas põe a semente que não é de boa qualidade, às vezes a árvore vai sair mirradinha, às vezes ela vai sair bem atrofiada, às vezes ela não vai crescer. Se você não tiver uma. Às vezes o clima não é favorável, por exemplo, aqui tem muita plantação de soja. Se Uhum, for plantar de repente aí na sua cidade, não vai dar soja, uhum, né? A gente está é, plantando no lugar errado, né? Na é, estação errada. E é bem isso uhum, mesmo. uhum. Então, assim, a gente tem que ter cuidado. E outra coisa, eu, sinceramente, desconheço se vocês aqui que estão acompanhando, Carol, conhece, compartilha, por favor. Não conheço ninguém que teve resultado de um dia para noite. Não conheço ninguém que teve resultado de um dia para noite. O problema é que a gente quer o resultado, mas não quer a caminhada da pessoa. Você vê só o final, não vê o início. Eu não vou falar a frase ao pé da letra, mas Messi tem uma frase bem assim, que não vai ser parafraseado. Ele diz o seguinte, que ele é um gênio. Quando ele apareceu e fez coisas extraordinárias, mas ninguém viu a mais de 2.000 vezes, 2.000 horas que ele treinou para chegar àquela excelência. Então, assim, tudo na vida é treinamento. Tudo na vida é a gente praticar. Por exemplo, você nunca fez uma live. A sua primeira live não vai ser ótima. Vai ser a sua excelente naquele momento. A sua primeira live vai ser a melhor que você pôde fazer com as ferramentas que você tinha disponível. A segunda, ela vai ser a melhor live que você fez com as ferramentas que você tinha disponível. E todas as vezes que a gente fizer, a gente vai ser o excelente naquela vez, porque a gente fez com o melhor que a gente tinha disponível. Ou seja, a excelência e e a prática vai nos aperfeiçoando. Vai nos aperfeiçoando. E que isso é normal. Isso é normal do ser humano. Imagine, você foi para a autoescola. E aí o que acontece? Você no primeiro dia, eu já vou pegar o carro e já vou sair, já vou estar. Gente, você não vai. O carro vai enguiçar. Você vai deixar o carro correr. O carro, você vai ter que ter muito cuidado para não levar ninguém na frente. Isso é normal. Exato. Agora, o que acontece? Eu tirei habilitação e tenho 20 anos de habilitação. Eu dirijo e nem penso. Eu dirijo automático. Aquilo, tipo assim, eu não fico pensando. Agora eu vou ter que colocar a chave, agora eu vou ter que pôr o cinto. Não, é tudo Mas automático. é porque você já pratica tem quantos anos? 20 anos, né? Só que o problema é que a gente quer, eu falo assim, a gente quer sempre, a gente quer pegar a forminha de gelo vazia e colocar no gelo, colocar no freezer e só pegar o gelo. A gente não quer ter o trabalho de colocar água, de colocar no freezer, de esperar o tempo da água congelar. Não, a gente só quer ir lá e pegar o gelo pronto, né? Né? Só que é exatamente isso. Eu fiz essa didática do carro e é muito engraçado. Início dessa semana com um grupo de mulheres que eu tenho, e falei para elas que é a mesma coisa quando a gente entra no carro, a gente acha que já sai passando batom, já sai falando. Não, mas quanto tempo você tem de prática? Só que o problema é que a gente não quer praticar, né? A gente só quer chegar já fazendo gol, a gente já quer chegar sendo craque do futebol, a gente já quer chegar sendo craque da internet, a gente não quer se desafiar, né? Porque é exatamente se desafiar. Ou assim, hoje eu posso falar que eu já abro a live e já não me dá tanto, né? Porque assim, mas a primeira que eu fui abrir, eu falei assim, nossa, lógico que a gente está se expondo. Mas aí quando nos últimos meses, eu falei assim, não importa, quando a gente está alinhado, a gente fala assim, a gente precisa falar, né? Quando a gente toma essa decisão. E aí eu até estava numa reunião antes com um rapaz, aí eu falei para ele, olha, hora que virar o ano tal, eu vou ter um grupo de um desafio, então eu vou fazer live todos os dias. Aí ele falou assim, todos os dias? Aí eu falei assim, sim, todos os dias. Aí ele, nossa, se eu tivesse um chapéu aqui, eu ia tirar o chapéu para você. Eu falei assim, mas se a gente não se desafiar e se a gente não começar a fazer, a gente nunca vai entender que a gente é capaz de fazer.
A Aham. gente precisa começar a fazer para a gente entender, sim, eu sou capaz de fazer, como o Pablo Marçal, como a Carol, como o Érico Rocha, como qualquer outra pessoa. A gente também é capaz. Só que você vê, o Pablo Marçal ontem ele estava o dia inteiro, fora o antes daquele evento acontecer, todo o preparo, toda a energia que ele colocou. Hoje, às 4h59, ele estava fazendo live. Então, assim, olha a entrega da pessoa. Só que a gente quer simplesmente acordar, vir aqui e ter 20 mil pessoas ouvindo. A gente não quer fazer tudo isso, né? Olha todo o preparo da pessoa. Amanhã, eu falo assim, e amanhã ele falou que ele vai estar a manhã inteira fazendo outra, das 4h59 até meio-dia, no último dia do ano, na virada do ano, ele podia estar com a família dele. E aí eu me coloco para me refletir hoje cedo. Eu falo, e a gente quer simplesmente acordar e não passar pelo processo. A gente quer estar aqui e achar que as coisas, né? Então, assim, a gente precisa começar a se desafiar. Eu acho que nessa virada de ano, eu tenho falado muito essa semana, a gente precisa decidir e realmente fazer, né? Porque se você decidir e ficar só na falácia, a gente já vive falando demais, né? Só falando, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Ah, esse ano eu vou fazer, esse ano eu quero isso. Mas a gente não começa a colocar em prática. Tá no momento que se a gente quer realmente transformar de vida, se a gente realmente quer um outro relacionamento, se a gente realmente quer uma outra profissão, a gente precisa começar a entrar na ação. A gente precisa realmente começar a fazer. Entrar no processo, vestir a camisa, colocar a armadura e ir para a guerra. Porque se a gente ficar só sentado, não vai adiantar. Só falando da boca para fora, as coisas não vão acontecer. Vai sempre acontecer para o vizinho. Aí a horta do vizinho sempre é mais verde que a sua sempre é ruim. Mas porque o outro vizinho, ele está plantando, ele está colhendo, ele está plantando, ele está colhendo todos os dias. O problema é que a gente só quer colher, colher, mas o que a gente tem plantado? A gente quer plantar laranja e colher limão. Então a gente tem que plantar o que a gente quer colher, né? O problema é que a gente não faz isso. Eu acho que está na hora, quando a gente pensa em virada de ano, está na hora da gente fazer essa reflexão e não ficar olhando, né, para as coisas negativas. A gente realmente falar, eu vou decidir, e às vezes não decidir por várias coisas, decidir por uma só, né? E faz. Eu acho que é decisão, a gente começar a tomar a decisão de fazer, porque senão as pessoas falam, ah, né, não, gente, chegou a hora da gente levantar aí, né? Porque não tem mais tempo, eu falo, né? A gente precisa movimentar. Eu achei assim sua fala super super rica, Carol. O seguinte, eu costumo dizer o seguinte: o primeiro passo é a gente ter consciência. A gente precisa mudar. Olha só, eu tive consciência. Ai, consciência é ótimo, eu tive consciência, estou empolgadíssima. Querida, consciência só é o primeiro passo. Aí depois você precisa tomar a decisão. Ai, tomei a decisão, agora vai, certo? Tomar a decisão é só o segundo passo. Aí você tem consciência, se tomou decisão e não agir, não vai funcionar. Então você tem consciência, decisão, ação. E a ação tem que ser repetir, repetir, treinar, 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 treinar. Então, assim, a gente precisa desse quarteto, digamos assim, de consciência, decisão, ação e treino. E é importante também que a gente respeite nossa história, nossa experiência, nosso tempo, meu tipo minha personalidade. Porque tem pessoas que mais resolutiva, tem outras pessoas, não que seja menos resolutiva, mas o tempo é menor. Então, assim, é necessário também que sua jornada vai ser única. Seu processo vai ser único. Não existe outro igual a você. É importante que a gente fale isso. E questão, assim, de metas. Eu tenho estudado bastante assim sobre essa questão de metas, de produtividade e tal. O ideal é que a gente tenha 3 metas por vez. Por quê? Quando a gente tem mais que 3 metas, às vezes a gente começa a desfocar. Desfocar por quê? Porque eu tenho tanta coisa para fazer que eu acabo fazendo um pouquinho de tudo e não fazendo nada no final. Então, você faz 3, focou em 3, vai para o seguinte, seguinte. Porque quando a gente foca em muito, a gente desfoca. É estranho falar isso, mas é bem dessa forma. Eu preciso dar um passo. Eu diria para você que faça uma. Se você fizer uma bem feita, o extraordinário vai acontecer.
Porque Sim. você não precisa de 20. Se você fizer uma bem feita e uma coisa assim bem legal, a gente vai pelo simples. Não precisa. É o simples que dá certo. Se você observar as pessoas que tiveram resultados, elas provavelmente a gente vai ter boa parte que seguiram os princípios da simplicidade. A gente precisa curtir a jornada, né? Uhum. Curtir esse processo. Precisa da simplicidade, da persistência, da constância e você falou a questão da semeadura. Existem alguns princípios na Bíblia e que a semeadura é um deles. Você não tem É. como plantar. Isso serve para quem tem fé, para quem não tem fé. Quem acredita, para quem não acredita. Porque o princípio da semeadura serve para todo mundo. Para todo mundo. Eu digo para elas dentro de um treinamento que eu tenho que é como se fosse não, é uma lei. Acontece, quer você queira ou não, quer você aceite ou não, vai acontecer. Se você está plantando o que você plantou ontem é uma plantação, você vai colher. O que você está plantando hoje, você vai colher também. Se de repente você está num momento muito bom hoje, é porque você já plantou um tempo atrás, então você está colhendo. Mas para você colher daqui a pouco, você precisa continuar plantando, porque isso que você está colhendo, você vai colher e vai acabar. Só que se você não continuar plantando o que você plantou que foi bom, e você entendeu, e aí você não vai ter colheita daqui a pouco. Porque só vou curtir aqui, não vou plantar. Então, assim, quer você queira ou não, é uma lei, ela vai acontecer todos os dias, a partir do momento que você acorda, você abre os seus olhos, você já está plantando alguma coisa, você vai colher. E aí, quando você finaliza o dia, é a mesma coisa. Então, assim, é todos os dias a gente precisa plantar. Lógico, não vai ficar, né? Você precisa plantar e colher. Então, assim, acontece para todo mundo. Só que tem gente que é mais intencional e tem gente que entende vai sobrevivendo e aí não está plantando. E aí quer colher, mas eu não estou plantando nada, como que eu vou colher alguma coisa que eu não plantei? Verdade. Não tem como, né? Uhum. Ou senão, digamos assim, eu costumo dizer o seguinte, que é para quem crê ou quem não crê, e não crê porque, digamos, eu sou uma pessoa de fé. Aí eu planto um pé de jaca. E aí, pessoa de fé, eu digo, que essa jaca vá nascer manga. Não tem como, por mais que a fé seja extraordinária. Se você plantou jaca, não tem como nascer manga. Assim como a pessoa que não tem fé nenhuma. Se a pessoa plantou manga, não tem como nascer goiaba. Então, assim, é uma lei que serve para todo mundo. Não tem como, não tem como. Não tem como você pedir, não tem como você mudar, não tem como. Só se você mudar o plantio. Mas ela é impagável. Ela é imbatível. Ela não vai... E a lei é como se fosse uma lei trabalhista, por exemplo. Você vai lá, você não tem como você lá falar, eu quero mudar essa lei. Não vai, porque tá lá. Alguém mais poderoso que você já fez a lei, ela já tá lá, você só precisa cumprir. Você precisa, quando você vai contratar alguém, se você tem um negócio, se você é um empreendedor, você tem que seguir as leis trabalhistas. E assim, essa lei que a gente está falando. Não tem como você chegar lá, bater o pé e falar, mas eu não quero que seja assim. Não, tem alguém superior a você que a lei já está ali, já está feita. Não tem como você bater seu pé e querer mudar. Apenas siga. Siga que você vai ter uma boa colheita. Se você não seguir, não plantar, você não vai colher. Ponto, né? Tipo assim, as pessoas... Só que às vezes as pessoas não conseguem entender. Mas isso quando a gente tem um pouco de consciência, né? Eu falo assim, a gente vai adquirindo essa consciência e quando a gente adquire, a gente quer levar todo mundo, né? Porque é tão formidável, né? E é tão simples. Quanto a gente demora para entender o simples, né? É tão simples na nossa vida. É por isso que o óbvio e o simples precisa ser dito. Porque o óbvio que é para mim, às vezes não é para você. É por isso que não existe perguntas bobas. Porque se você teve a dúvida, é importante para você. É importante sempre, 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 sempre. Qualquer dúvida é importante. E o óbvio precisa ser dito. É bem interessante que tudo isso que a gente está conversando aqui comigo, né? Eu já aprendi um monte de coisas aqui na live e todas as vezes que a gente fala, que a gente serve ao próximo, a gente se aperfeiçoa. Porque todas as vezes que eu faço uma live, eu converso com alguém, que eu falo desse assunto, parece que eu falo para mim mesma.
Todas as vezes que eu falo para alguém, eu falo para mim mesma primeiro. E isso vai me aperfeiçoando enquanto pessoa. E tá aí também um dos motivos para a gente agradecer, porque quanto mais a gente agradece, quanto mais a gente serve o próximo, mais a gente é servido a nós e a gente vai se aperfeiçoando e se lapidando enquanto ser humano. Porque que eu quero aqui nessas terras ser um ser humano melhor, contribuir na vida do outro, ter uma vida digna e que leve também a dignidade do outro. E que isso é muito importante, não só para mim, mas para o próximo também. E quem é o próximo? Sim. O próximo é toda pessoa que estiver próximo de você. O seu próximo é o mendigo que você encontra ali na rua. Naquele momento, o mendigo foi o teu próximo. O próximo é teu vizinho, o próximo é teu marido, tua esposa, é o teu namorado, a tua mãe, é o teu pai. Então, o próximo é onde você estar que estiver próximo de você. E que a gente tem que levar uma leveza, uma esperança, de alguma forma, seja pelos nossos atos, ações ou atitudes, a gente precisa levar essa boa nova, essa esperança, esse fôlego. É verdade, essa paz, né? Eu falo, quando a gente tem essa paz interior, esse amor, por onde a gente passa? Com uma palavra, com um comportamento, né? Às vezes um comportamento que para o outro fala, nossa, é normal, mas para aquela pessoa que às vezes está enxergando, está pensando, fala, nossa, que comportamento incrível, né? Então, assim, são nas pequenas coisas. E se a gente, eu falo assim, esses dias eu fiz as lives e aí eu tinha um sentimento assim, aí eu fiz com o André, ele falou assim, nossa, Carol, depois ele me mandou um WhatsApp e falou assim, parece que eu saí vazio. E aí foi essa palavra exatamente, que há tanto tempo eu falava, nossa, é exatamente isso, parece que a gente transborda tanto e a gente aprende tanto, que quando termina o dia, parece que a gente está vazio e é como se fosse um copo. Ele fica vazio e aí quando a gente acorda a gente está cheio, transbordando de novo. Então a gente nunca fica vazio, né? A gente dá e a gente recebe em dobro, a gente sempre recebe muito mais. É por isso que todos os dias, se a gente vier aqui, todos os dias a gente vai ter coisa nova para falar e transbordar todos os dias, porque é como se a gente estivesse esvaziando o nosso copo e depois a gente fosse encher até ele transbordar e a gente vem, transborda e a gente enche de novo e esvazia. E assim, é um sentimento exatamente isso, de ficar vazio. Parece que você esvazia e aí você se enche novamente. Não sei se você sente isso, mas foi uma reflexão muito legal. Bem legal mesmo, bem legal. Eu não tinha refletido assim nesse aspecto, mas é interessante, porque realmente, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Porque conhecimento e ações, o dividir multiplica. Sabe, assim, quando a gente divide, a gente não divide. É um negócio estranho, mas é a divisão que multiplica. E que quanto mais a gente divide, mais multiplica. Quanto mais a gente divide, mais multiplica. E é bem essa questão mesmo, da gente colocar para fora para encher de novo. Servir e se encher. Servir e se encher. Bem legal. Bem legal. Muito bom. Já aprendi um monte, espero que vocês que entraram aqui também. Nossa, que live boa, que live sensacional, hein? Com uma paz, com uma tranquilidade, muito, muito, muito bom. Obrigada, viu, Aldo, por você ter aceito aí esse convite. Eu vi que você está com um grupo de transbordo, né, para mulheres, gratuito, é só entrar lá. Eu acho que eu vi que tá no seu perfil, né? Isso. Aí você vai, é um desafio? Como que funciona? Na verdade, eu não coloquei ainda como desafio, porque as mulheres não entraram. Mas, assim, à medida que for entrando, a ideia é que eu vá dar alguma pílula, algum incentivo diariamente do que eu aprendi naquele dia. E elas também vão falar e a gente tem um encontro semanal. Inicialmente gratuitamente, assim, sem nenhuma perspectiva além dessa. Só mesmo para a gente compartilhar, porque quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente ouve a outra pessoa, a gente aprende. Uma das formas mais intensas e verdadeiras para a gente aprender é ouvindo. Gente, como a experiência do outro nos transforma, impacta e vira chave.
E é É igual verdade. bloqueio. Às vezes você tem um bloqueio e às vezes a pessoa disse uma palavra e aquela palavra já foi o suficiente. Você diz, caraca, é sério que eu tinha isso? Não tinha pensado desse modo. Então, é importante a questão de comunidade, de tribo, de unidade. Por quê? Se a gente observar, tudo que é em unidade, ele cresce. Vocês observaram É que verdade. a unidade ele cresce? E tudo que há conflito, ele destrói. Não, quando há unidade, há crescimento. Quando há discórdia, onde há conflito, há quebra. Então, assim, a gente precisa buscar essa unidade de mulheres que afirmem o seu propósito, de que elas também transportem na vida de outras pessoas e que a gente fica uma comunidade grande. Esse é o objetivo assim, inicial. Que legal, parabéns. É isso mesmo, que esse ano seja transformador, que a gente transborde muito na vida dessas mulheres, e que a gente possa fazer mais lives para que a gente consiga transbordar cada vez mais. Muito Vamos, bom, muito vamos obrigada mesmo. dá para a gente fazer mais. Amei. E sabe que é, esse grupo eu estava com vontade de fazer mais dias. Aí hoje o Espírito Santo falou, Alda, vai mais. Tipo assim, eu não pensei. Eu fui lá, gravei os stories, grupo e postei. Porque às vezes a gente também, amanhã eu faço, depois eu faço. Quando você sentir no coração, às vezes é importante que você faça naquele momento, porque se você deixar para depois, você não faz, aparecem outras demandas. E aí é importante, porque quando a gente dá esse primeiro passo, o segundo surge. Quando você não dá passo nenhum, você só pensa, você só decide, às vezes não acontece porque você não agiu. Então, eu estava com essa vontade há tempos. E hoje que eu fiz. Por quê? Porque ficou, sabe, Às vezes a gente não é obediente, né? Eu até postei uma foto hoje cedinho. Não consegui descrever tudo que eu queria, tentei ser bem breve, mas é sobre obediência, sabe? Era uma foto de quando eu fui obediente com algo, que foi quando eu recebi para parar os atendimentos presenciais no meu consultório, e que era para eu vir transbordar. E aí, às vezes, a gente não entende, é mais ou menos o que aconteceu com você, a gente não entende, a gente quer questionar. Só que no momento eu só aceitei, sem questionamento, a gente só precisa ser obediente, porque aí, quando você é obediente, é assim como um bebê, ele é obediente ao pai. Então ele precisa obedecer. Então a gente só é obediente e aí aquela porta vai se fechar. E para outra abrir, uma porta precisa se fechar. Só que se a gente não fecha a porta, a gente fica batendo, né? E aí a gente não avança, a gente não entende por que a gente não avança. Aí a gente fica ali batendo, mas a porta de trás precisa ser fechada. Então às vezes a gente só precisa ser obediente. Que é exatamente o que você fez. Vai lá e faz. Porque depois o caminho ele vai acontecer. O como ele vai acontecer. Você só vai e faz, dá o primeiro passo para que aí as coisas comecem a acontecer. É bem isso aí, parabéns. Vai ser muito sucesso. Amém, recebo. E quer ver outra coisa? A gente fala muito assim de dar o primeiro passo. Para mim, esses tempos, esses últimos meses, tem sido assim incrível, incrível mesmo. De você dar o primeiro passo e coisas assim, diferentes do que você imaginou acontece. Então, assim, só para te dizer que quando você que está nos assistindo ou que vai nos assistir depois, não fique pensativa e nem intrigada se você dá um passo e o segundo ser totalmente diferente do que você imaginou. Só para te avisar que isso é normal. Por quê? Porque você está no mover, porque você está em movimento e que isso vai acontecer. É isso. Eu Com quero certeza. te agradecer imensamente. Assim, eu amei compartilhar com você. Você é assim, uma pessoa de uma energia maravilhosa. Obrigada. Quero muito e que vamos marcar outras coisas juntas e também agradecer a todos que dispuseram o precioso tempo de cada um, que hoje o que a gente tem mais valioso é o nosso tempo, assim, agradecer a todos aqui. Espero que vocês se permitam a aprender com as nossas experiências, que certamente, por mais simples que sejam, ela vai te impactar de alguma forma. E que também você abra a boca, que você fale o que queima no seu coração para outras pessoas. Porque aqui a gente está fazendo nossa parte. Mas a gente te convoca a fazer
a sua parte também. E se precisar de apoio, tá aqui eu e Carol para ajudar você no que a gente Com certeza. puder, for necessário, né, Carol? Então, assim, gratidão. Bom, Um, um ano novo repleto de prosperidade em todas as áreas de sua vida e que você seja um ser que onde você passe leve luz, seja o sal, que seja aquela pessoa que vai iluminar, que vai fazer a diferença onde você esteja. Esse é o meu desejo para você. ai, amém. Obrigada. Nossa, eu tô arrepiada, ó. Obrigada, obrigada. Um feliz ano novo para nós. Eu tenho certeza que esse ano que vai se entrar é um ano de aceleração. É um ano que a gente vai acelerar muito e que a gente já decidiu e que a gente não vai mais parar. Que parar e que voltar não é mais uma opção para a gente, que a gente vai envergonhar o nosso passado, que a gente vai envergonhar esse outro eu que ficou para trás e a gente vai acelerar e que esse ano que vai se entrar, a gente está fechando um ciclo, que a gente vai abrir outro e que a gente não vai mais, a gente não aceita mais ver e passar tudo que a gente já passou e ver tantas pessoas passando o que a gente já passou, né? Então é um ano extraordinário. Esse ano que vai se entrar, vai ser um ano extraordinário para todos que estão aqui assistindo e para você, para mim, para todo mundo que vai assistir depois, eu tenho certeza disso. Tá ok. Verdade, verdade, verdade. Beijo. Obrigada. Um beijo, viu? Eu amei. Obrigada. Tchau. Gente.